O Brasil conta com alguns dos mais talentosos artistas da música da atualidade. Não é surpreendente que os brasileiros tenham influenciado vários gêneros musicais, nacionais e internacionalmente. Mas para muitas pessoas, a presença dos cantores negros brasileiros na cena musical permanece desconhecida. Hoje, cada vez mais artistas estão se destacando por seu talento e bom trabalho em todos os ramos da arte da música, mas sua representatividade ainda é limitada quando se trata de reconhecimento global. Por isso, trouxemos uma lista com 10 cantores negros que você precisa conhecer. Tim Maia. O cantor e compositor brasileiro Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, nasceu no dia 28 de setembro de 1942, na cidade do Rio de Janeiro. Ele cresceu no bairro da Tijuca, na rua Afonso Pena 24, iniciando sua atividade artística ainda na infância, quando compunha então suas primeiras canções. Sua significativa importância na música popular brasileira foi principalmente ter inserido nesta vertente musical a interpretação em estilo soul. Sua voz grave e intensa contribuiu para a fusão destes dois elementos, convertendo-o, a partir dos anos 70, em um dos principais intérpretes e compositores brasileiros, um campeão de vendas e de hits veiculados pela mídia. Precoce, Tim Maia já tinha seu próprio grupo musical aos 14 anos, os Tijucanos do Ritmo, de curta duração, no qual ele exercitava seus dotes de percussionista. Em 1957, fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto a Roberto Carlos e outros cantores. 2 anos depois, após o falecimento do pai, ele foi para os Estados Unidos estudar inglês, iniciando a sua trajetória como vocalista. Em 1963 ele é detido por porte de substâncias ilícitas, e após 6 meses na prisão e mais 2 esperando o retorno para seu país, foi finalmente deportado. Somente em 1968 ele lança seu primeiro compacto solo, pela gravadora CBS. Com a gravação de um novo trabalho, em 1969, sua caminhada musical começa a se firmar. 1 ano depois ele lança o primeiro vinil em formato LP, Tim Maia, pela Polygram, indicado pelo conjunto Os Mutantes, o qual alcançou durante 24 semanas o topo das paradas no Rio de Janeiro. Nos 3 anos posteriores ele gravou Tim Maia Volume 2, Tim Maia Volume 3 e Tim Maia Volume 4, alcançando cada vez mais a fama e o sucesso, especialmente com as melodias dançantes, sem falar nas vendas de discos. Nos anos 70 ele conheceu a ideologia conhecida como cultura racional, comandada por Manuel Jacinto Coelho, ligado à questão da ufologia. Seguindo esta vertente, Tim lança em 1975 os trabalhos Tim Maia Racional Volumes 1 e 2, por um selo próprio intitulado Seroma, que se refere ao termo Amores, e contém também o nome completo do cantor, abreviado. Neste período o artista conseguiu ficar distante de seus vícios, o que influenciou positivamente o timbre de sua voz. Assim, estes são seus trabalhos mais bem aceitos pela crítica. Na década de 80 ele gravou os álbuns O Descobridor dos Sete Mares, de 1983, Um Dia de Domingo, de 1985, e Tim Maia, de 1986, seus mais significativos trabalhos. No ano de 1988 ele conquistou o Prêmio Sharp como melhor cantor. Em 1992 ele agradeceu a gravação de seus hits por ícones da música brasileira gravando-o Como Uma Onda, de Lulu Santos e Nelson Motta. Nesta década ele trabalhou ativamente, lançando mais de um CD por ano. Tim Maia morreu no dia 15 de março de 1998, na cidade de Niterói, de infecção generalizada, com a saúde frágil. Mesmo assim tentou realizar um show, não suportando as exigências impostas ao seu organismo. Hoje sua memória continua viva, principalmente através de seu sobrinho Ed Motta, herdeiro de seu talento musical. Elza Soares. Elza Gomes da Conceição nasceu na favela carioca Moça Bonita, hoje conhecida como Vila Vintém, em 1930. Filha de uma lavadeira e de um operário, ela foi obrigada a se casar aos 12 anos, virou mãe aos 13 e já era viúva aos 21. Desde o começo, a música foi uma questão de sobrevivência para Elza Soares.
Ela procurou o programa de calouros de Ari Barroso, em 1953, para ganhar dinheiro para cuidar de Carlinhos, seu terceiro filho, que estava doente. Ela já tinha perdido outros 2 para a fome. Logo na primeira interação, o público e o apresentador constrangeram aquela menina, magra e pequena. Ela estava no palco com uma roupa emprestada da mãe, um vestido muito maior do que ela. Quando Barroso perguntou, "De que planeta você veio, menina?", Elsa foi certeira, potente, e não abaixou a cabeça, e respondeu, "Do mesmo planeta que o senhor seu Ari, do planeta Fome." Elsa saiu do palco com todos aplaudindo de pé, tamanha a expressividade e potência da apresentação. "Nasce uma estrela", disse o apresentador. Era o começo de uma carreira de altos e baixos, pautada pelo swing, ousadia, revolução, ativismo e, o mais importante, pela meta de cantar até o fim. Depois do programa Calouros em Desfile, Elsa começou a procurar lugares para cantar. Em 1959, lançou o primeiro single O Se Acaso Você Chegasse. Mesmo fazendo sucesso na rádio, Elsa Soares foi condenada pela imprensa e pela sociedade ao se relacionar com Mané Garrincha quando ele ainda era casado, em 1962. O jogador largou a esposa e assumiu, Elsa após a Copa do Mundo. Mas o relacionamento foi marcado pela violência doméstica e pelo alcoolismo de Garrincha. A década de 80 foi muito pesada para Elsa com as mortes de Garrincha e seu filho Garrinchinha, além das dificuldades na carreira. Ela pensou em desistir, mas uma conversa com Caetano Veloso a trouxe de volta ao mercado. Eles gravaram juntos, Língua, em 1984. A música causou um certo burburinho e fez com que Elsa voltasse a ter seu nome falado na imprensa, mas não voltou a ser um grande sucesso. Ela passou uns anos nos Estados Unidos, sem cantar, e só voltou a ter destaque a partir de 1997, quando lançou Trajetória, álbum com músicas como O Meu Guri, de Chico Buarque, e a faixa título, um samba de Arlindo Cruz, José Franco Latari, e Serginho Meriti. Elsa começou os anos 2000 consagrada como a melhor cantora do milênio, em uma homenagem feita pela rádio britânica BBC. A cantora diversificou ainda mais a produção musical ao se conectar com a eletrônica e o rap, que ressaltaram o balanço e a sua voz característica. O álbum de 2015 marcou a nova fase na carreira e a colocou como diva de uma geração que não viveu os anos 70 e 80. Produzido por Guilherme Castrup com direção artística de Rômulo Frois e Celso Sim, A Mulher do Fim do Mundo, foi a consagração definitiva da cantora. Ela pediu para cantar até o fim, na faixa título do álbum, e denunciou a violência contra a mulher na música, Maria da Vila Matilde. O álbum foi premiado como o melhor do MPB no Grammy Latino, de 2016. Foi também considerado um dos 10 melhores do ano pelo crítico John Pareles, do jornal The New York Times. Elsa faleceu de causas naturais em 20 de janeiro de 2022 no Rio de Janeiro. Sua morte foi tranquila, principalmente se comparada a todo o sofrimento que teve em vida. Voz ativa contra o racismo e do machismo, Elsa pode até sair de cena fisicamente, mas suas ideias, músicas e posicionamentos jamais serão esquecidos. Milton Nascimento. A história de Milton Nascimento tem início em uma favela da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942. Portanto, Milton Silva Campos do Nascimento foi abandonado pelo pai e criado pela mãe, empregada doméstica. Porém, antes mesmo de completar 2 anos, ele ficou órfão da mãe e foi levado para viver com a avó, em Minas Gerais. Bem como sua mãe, a avó também era empregada doméstica e trabalhava na casa da professora de música Lília Silva Campos. A professora não conseguia ter filhos e se afeiçoou a Milton, propondo uma adoção. Assim, sua avó concordou, desde que pudesse continuar a vê-lo e que ele seguisse com seu nome de registro. Como resultado, Milton mudou-se para a cidade de Três Pontas, e permaneceu como filho único até que a família adotasse seus irmãos e tivessem uma filha biológica. Ainda criança, foi apelidado de Bituca, por fazer bico quando era contrariado. O apelido continuou na fase adulta e o acompanhou ao longo da carreira. Por influência da mãe,
ele começou a se interessar por música e, logo aos 4 anos, ganhou sua primeira sanfona. Anos depois, aos 13, foi cantor do grupo musical de baile de 3 Pontas e de lá não parou mais. Assim, ao investir na carreira, Milton não quis ter filhos, teve um casamento anulado e não se casou mais, vivendo sozinho até 2005. Bem como em sua história, ele adotou seu filho Augusto, aos 13 anos de idade, que vivia em Juiz de Fora. Falar de Milton Nascimento é também falar de Clube da Esquina. Afinal, foi junto ao grupo que ele criou álbuns memoráveis para a música nacional. Inclusive, o projeto lendário ganhou o prêmio de melhor disco brasileiro de todos os tempos. Não foi apenas ao lado do Clube da Esquina que Bituca fez sucesso. A biografia de Milton Nascimento é composta por mais álbuns importantes, parcerias de peso e músicas que se tornaram hinos. Nesse sentido, sua discografia é marcada por mais de 40 discos. Entre eles, destacam-se Minas e Gerais, que, apesar de lançados em anos distintos, apresentam uma sinergia de sonoridades. Dentre as colaborações internacionais, estão artistas renomados, como Wayne Shorter, Pat Metheny, Bork, Peter Gabriel, Duran Duran, Herbie Hancock e Quincy Jones. Hoje, aos 80 anos, celebra sua carreira em uma turnê de despedida dos palcos, mas jamais da música. Lineker. Lineker de Barros Ferreira Campos nasceu em Araraquara, em julho de 1995. Aos 26 anos, ela é reconhecida como uma das maiores vozes da música nacional. Ela cresceu em meio a uma família de músicos em que se ouvia muito samba, samba rock e soul. Com pai ausente, a cantora foi criada pela mãe, que encarou sozinha cuidar de Lineker e seu irmão. Durante uma apresentação na escola, em homenagem ao Dia das Mães, soltou a voz e notou que podia se desenvolver na música. Porém, havia uma grande barreira, a timidez. Para tentar contornar a situação, ela decidiu fazer aulas de teatro em 2014, na Escola Livre de Teatro, em Santo André. O teatro ajudou a artista não apenas a se soltar mais, como também desenvolver a sua identidade visual. A cantora começou a sua trajetória na música com a banda, Lineker, e os Caramelos, formada por amigos do teatro. Eles decidiram juntar alguns trocados que tinham na época, foram para uma casa em Araraquara e gravaram 3 faixas para o EP, Cru. 0, Luiz e do Brésio, e Caiu, logo viralizaram na internet, atingindo em uma semana 5 milhões de visualizações. Era uma nova geração de artistas que aparecia para renovar a música brasileira. Alguns comentários no primeiro single lançado, 0, eram de surpresa com a qualidade, diziam ser poesia pura e desejavam que a banda conquistasse o reconhecimento merecido. Depois da repercussão positiva do EP na internet, Lineker aproveitou para lançar o primeiro disco, Remonta, em setembro de 2016. Feito de forma independente, os integrantes conseguiram gravar por conta de um financiamento coletivo. O trabalho teve uma ótima repercussão na imprensa internacional. Com o objetivo dos integrantes de se dedicarem a projetos paralelos, a banda Lineker e os Caramelos anunciou a separação no início de 2020. Com isso, a cantora Lineker seguiu carreira solo e lançou seu primeiro trabalho em setembro de 2021, Índigo Borboleta Anil, que trouxe faixas como Baby 95, Sil, Antes de Tudo, Diz Quanto Custa, e Lalange, com a participação de Milton Nascimento. A 23ª edição do Grammy Latino foi para lá de especial, uma vez que ficou marcado com a vitória de Lineker com seu álbum, Projeto Índigo Borboleta Anil. Com isso, a cantora se tornou a primeira artista transgênero do Brasil a receber um Grammy. Hoje algo histórico acontece na história do meu país, disse a artista, bastante emocionada no palco da premiação. A vitória de uma mulher trans foi um marco para abrir portas para outras artistas. Seu Jorge. Nascido em 8 de junho de 1970, em Belfort Roxo, Seu Jorge é ator, cantor, compositor e músico. Teve diversas ocupações antes de seguir na vida artística, trabalhou de borracheiro a contínuo desde a infância. Chegou a tentar a vida militar na juventude, mas não se adaptou.
Habituado a rodas de samba e a bailes de funk e charme, começou a cantar na noite. Nos anos 1990, seu irmão Vitório foi vítima de uma chacina que abalou a família e o levou a viver como sem-teto por cerca de 3 anos. A guinada, ao longo daquela década, ocorreu ao integrar uma companhia de teatro e a banda Farofa Carioca. Aos poucos, foi ganhando notoriedade e recebendo convite para participar de diversas gravações. Além da música, passou a despontar também como ator. Ao longo da carreira, atuou em títulos como Cidade de Deus em 2003 e Tropa de Elite 2 em 2010, entre outros. Após os álbuns Samba Esporte Fino de 2001 e Cru de 2004, tornou-se ainda mais popular ao gravar o álbum Ana e Jorge de 2005, em parceria com Ana Carolina, que rendeu o hit É Isso Aí, versão do hit norte-americano The Blower's Daughter. Depois, gravou em estúdio os discos The Life Aquatic Studio Sessions em 2005, América Brasil em 2007, e Seu Jorge ao Mais em 2010, além dos lançamentos ao vivo. O projeto Músicas para Churrasco teve 2 volumes, lançados em 2011 e 2015. O currículo inclui dezenas de outros projetos no cinema e na música. Atualmente, mora nos Estados Unidos. Tem 3 filhas, Luz, Flor e Maria Aimee. Alcione. A biografia de uma das rainhas do samba brasileiro começa em 21 de novembro de 1947, em São Luís do Maranhão, onde a cantora Alcione nasceu. Filha de um policial e professor de música e de uma dona de casa, a cantora foi a 4ª de 9 filhos em uma família marcada pelas sucessivas relações extraconjugais do patriarca. O nome da artista foi inspirado na protagonista da obra Renúncia, livro espírita psicografado por Chico Xavier, religião que a cantora segue até hoje. O jeito para a música não demorou muito a aparecer. A então pequena Alcione gostava de acompanhar o pai nos ensaios da banda da Polícia Militar e, em pouco tempo, a menina já estava inserida no universo musical maranhense. Para entender quem é Alcione, é preciso saber que o pai da cantora, João Carlos Dias Nazaré, foi em grande parte responsável pela bem-sucedida carreira de uma das maiores artistas do Brasil. Ele era mestre da banda da Polícia Militar e iniciou a filha nos estudos de instrumentos de sopro, como trompete e clarinete, antes de ela completar 10 anos. Na mesma época, Alcione começou a se apresentar em eventos da família, festas da escola e festejos religiosos, dando início à sua vida profissional. Aluna do curso de magistério, Alcione se formou na escola aos 18 anos, já apta a se tornar professora do ensino fundamental, e foi justamente isso que ela fez. A Marrom dividia seu tempo entre os estudos de trompete e o trabalho em uma escola de São Luís, mas logo ficou claro que seu destino não seria a sala de aula. Insistente em lecionar música para seus alunos, Alcione acabou demitida diante do desagrado da direção da escola. O caminho finalmente estava livre para que ela pudesse se dedicar a seu grande sonho e se tornar uma grande sambista. Pouco depois da demissão da escola, a artista conseguiu uma vaga para se apresentar na TV do Maranhão, onde conquistou um espaço fixo até a década de 1970 devido a seu imenso talento e carisma. O principal salto na biografia de Alcione, sem dúvidas, é sua mudança para o Rio de Janeiro, em 1972. Embora não conhecesse nada nem ninguém na cidade maravilhosa, a cantora logo percebeu que havia encontrado um novo lar. Com a ajuda do cantor Everaldo, um de seus amigos mais próximos, a Marrom se estabeleceu no Rio e passou a se apresentar na noite, em bares e boates espalhados por todos os cantos da cidade. Naquele período, a cantora lançou seu primeiro compacto, com as faixas Figa de Guiné e O Sonho Acabou. Também fisgou vagas em concursos de calouros e começou a se tornar mais conhecida, com destaque para a participação no programa A Grande Chance, da TV Tupi. A TV rendeu, ainda, uma série de hits para a cantora, como Você Me Vira a Cabeça, Pode Esperar, e outras canções que encantaram o Brasil inteiro, incluindo Meu Ébano de 2005, sensação nacional com o refrão Ou Você é um Negão de Tirar o Chapéu. O primeiro contrato profissional foi assinado com a TV Excelsior, para apresentar o programa Sendas do Sucesso. A notoriedade aumentou e, 6 meses depois, Alcione estava viajando em turnê pela primeira vez na vida.
Ao voltar para o Brasil, em meados da década de 1970, a cantora recebeu um convite para conhecer a quadra da Estação 1ª de Mangueira, e começou ali uma relação que dura até hoje. A Marrom até lançou uma série de músicas em homenagem à escola de samba do Rio de Janeiro, como Mangueira é Mãe e Mangueira, Estação 1ª. A inspiração do samba carioca também rendeu louros para a carreira da cantora, e em 1975 ela lançou Não Deixe o Samba Morrer, sucesso que lhe logrou a primeira certificação em ouro. Do começo da carreira até os dias de hoje, a biografia de Alcione é profundamente marcada por sua bem-sucedida empreitada no mundo da música. A cantora já recebeu um Grammy Latino e é multicampeã do Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantora Popular. A artista também está imortalizada no Teatro Alcione Nazaré, e no Elevado Alcione Nazaré, ambos em São Luís do Maranhão, além de ter sido homenageada em diversos sambas enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. Djavan. Djavan Caetano Viana nasceu no dia 27 de janeiro de 1949, em Maceió, Alagoas. A primeira música que Djavan ouviu não veio do rádio, nem de nenhum cantor profissional, mas da beira de um rio. Sua mãe era lavadeira, e, antigamente, era bem comum que elas cantassem enquanto trabalhavam. A dona Virgínia era quem puxava o coro enquanto o filho ouvia atento. Por volta dos 11 anos, Djavan começou a frequentar a casa de um amigo da escola e foi lá que ele conheceu a música clássica, ouviu artistas internacionais e diferentes ritmos brasileiros. Tudo graças a um equipamento de som, que naquela época era raro. Aos 18 anos, formou o grupo musical, Luz, Som e Dimensão, que tocava em vários bailes e eventos de Maceió. Foi mais ou menos nessa época que ele começou a compor. Infelizmente, os gravadores de fita cassete ainda não tinham se popularizado no Brasil, por isso, a maioria dessas composições ficaram esquecidas. Aos 23 anos, já sabendo que Maceió era pequena demais para a carreira que ele queria construir, Djavan se mudou para o Rio de Janeiro. Durante algum tempo, ele se apresentou em boates famosas da cidade, como a Number One e a 706, até conhecer o produtor musical que o levou até a Globo. Durante 3 anos, Djavan trabalhou gravando trilhas de novelas da emissora e aproveitava o tempo livre para compor. Uma de suas composições rendeu o 2º lugar no Festival Abertura, competição musical realizada pela Globo. A música Fato Consumado chamou a atenção do público e Djavan conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora. Foi com a Som Livre que ele gravou seu álbum de estreia, A Voz, o Violão, a música de Djavan de 1976, e logo de cara já lançou um dos maiores sucessos de toda a sua carreira, Flor de Lis, que ganhou até uma versão em inglês e levou o nome de Djavan para fora do país. Seu disco de estreia chamou muita atenção por ser algo diferente do que se fazia na época, com novas melodias, letras e a quebra de ritmo que é característica do cantor. Foi assim que ele saiu da Som Livre e conseguiu um investimento pesado de outra gravadora, a EMI Odeon, que contratou uma orquestra para gravar o 2º álbum do artista, Djavan de 1978. Depois disso, Djavan se tornou um nome reconhecido, e suas músicas começaram a ser regravadas por vários cantores. Alibi, por exemplo, faz parte do álbum Djavan e ficou muito conhecida na voz de Maria Bethânia. O disco seguinte, Alumbramento de 1980, consagrou o cantor definitivamente como um membro da MPB. Vencedor de 2 troféus do Grammy Latino, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, Djavan está no topo do ranking dos maiores rendimentos no segmento de música ao vivo entre todos os compositores brasileiros. Gilberto Gil. Gilberto Gil nasceu em 26 de junho de 1942, em Salvador, Bahia. É cantor, compositor, instrumentista e político, um dos maiores nomes da música brasileira. Desde a infância, mostrou aptidão para a música, iniciando os estudos de instrumentos aos 9 anos. Chegou a estudar administração de empresas, mas seguiu a carreira artística. Despontou nos anos 1960, junto a artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Tom Zé, que inauguraram a MPB, com voz ativa contra a ditadura militar. Teve várias canções finalistas no Festival da Música Popular Brasileira,
como Domingo no Parque. Junto a parceiros musicais, deu início ao tropicalismo, movimento artístico e cultural. Por conta do forte cunho político de sua obra, foi considerado subversivo e perseguido no regime militar. Exilou-se na Inglaterra, onde compôs letras como as de Aquele Abraço, um de seus maiores sucessos. O retorno ao Brasil foi em 1972. Ao longo da década, formou com Caetano, Gal e Bethânia o grupo Doces Bárbaros e lançou, também na carreira solo, vários discos de grande vendagem. O sucesso seguiu nos anos 1980, quando vieram hits como Não Chores Mais, versão de No Woman, No Cry, de Bob Marley, entre outros títulos com influência internacional. Entre os anos 1980 e 1990, ingressou na política. Foi vereador de Salvador pelo Partido Verde entre 1989 e 1992. Em 2003, foi nomeado ministro da Cultura no governo Lula, desligando-se do cargo em 2008 para se dedicar exclusivamente à música. Desde então, foram vários álbuns lançados. O mais recente foi Ok Ok Ok, de 2018. Sabotage. Sabotage, nome artístico de Mauro Mateus dos Santos, nasceu na Zona Sul de São Paulo, no dia 3 de abril de 1973. Ainda jovem envolveu-se com o crime e o tráfico de drogas, na favela do Canão. Durante sua adolescência foi internado na antiga FEBEM. O gosto pela música surgiu desde pequeno, quando andava com um caderno para escrever suas músicas. Entre os anos de 1988 e 1989 se inscreveu em concursos de rap, participando de shows do grupo RZO, e após a gravação de vários clipes, Sabotage começou a se destacar no mundo da música. Em 2000, Sabotage gravou seu primeiro e único álbum de estúdio, Rap é Compromisso. Sabotage atuou em 2 filmes, O Invasor, onde participou da trilha sonora com 5 músicas, serviu de consultor sobre a cultura da periferia e atuou como ele mesmo. No filme, Carandiru, Sabotage interpretou o personagem, Fuinha, e gravou uma das músicas da trilha sonora. Em 2002 recebeu o prêmio, o TUS, na categoria Revelação do Hip Hop Brasileiro. No dia 24 de janeiro de 2003, Sabotage foi assassinado com 4 tiros pelas costas, apesar de sua família afirmar que Sabotage estava longe da bandidagem há mais de 10 anos. O rapper deixou mulher e 3 filhos. Apesar do triste fim de sua história em vida, a música de Sabotage segue viva em todo o cenário nacional. Negra Lee. Negra Lee, nome artístico de Liliane de Carvalho, é uma cantora de rap e atriz brasileira. Nasceu em 1979 na Vila Brasilândia, em São Paulo. Descobriu a paixão pela música e a voz afinada, ainda criança, cantando hinos da igreja onde frequentava com a mãe, e em brincadeiras de criança. No ano de 1996 teve a chance de dar os primeiros passos na carreira musical, aos 16 anos, quando foi convidada para integrar o grupo de rap, RZO, se destacando no cenário underground. 4 anos depois, veio o convite para fazer uma participação na música Não É Sério, do Charlie Brown Jr. O trabalho bem-sucedido deu notoriedade à cantora por todo o Brasil. Em 2004, a artista lançou o disco Elião e Negra Lee, emplacando o hit Guerreiro, Guerreira, que integrou a trilha sonora da novela Começar de Novo, da TV Globo. O clipe da música, Exército do Rap, rendeu à dupla um prêmio na categoria de melhor videoclipe de rap, no VMB, em 2005. No ano seguinte, a cantora reuniu grandes sucessos da carreira no DVD Luau MTV. Ainda em 2006, fez sua estreia como atriz no papel de protagonista no premiado longa-metragem Antônia, tornando-se uma minissérie da Rede Globo. Mesmo com esse histórico, não estava em seus planos a vida musical de cantora. Pretendia ser uma modelo. Hoje, com projeção nacional, Negra Lee agradece à mãe, professora do município de São Paulo, que lhe deu a oportunidade de ter uma boa formação escolar, assim justifica seu sucesso. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative a notificação e compartilhe. Até o próximo vídeo.